1984 não foi só um ano de hits. Foi o ano em que o pop apagou as luzes, ligou os sintetizadores e entrou na noite. As guitarras ainda estavam lá, as vozes ainda buscavam refrões gigantes, mas alguma coisa tinha mudado. Agora, a música parecia vir das máquinas. Era pop, mas com sombra. Era dança, mas com tensão. Era rádio FM, com cheiro de madrugada. E em 84, 5 músicas mostraram como essa década estava criando uma nova linguagem. Mais eletrônica, mais visual, mais cinematográfica. A primeira delas é People Are People, do Depeche Mode. Aqui, o pop vira laboratório. O Depeche Mode não queria apenas tocar sintetizadores. Eles queriam transformar o mundo em instrumento. Sons de metal, impactos, ruídos industriais, objetos percutidos. Tudo podia virar ritmo. People Are People tem essa textura dura, quase mecânica. Parece uma fábrica funcionando dentro de uma música pop. E isso era muito mais ousado do que parece hoje. Porque em vez de esconder a máquina, o Depeche Mode colocou a máquina na frente. O som metálico não era detalhe, era personagem. A letra falava de preconceito, intolerância, conflito humano. Mas a produção dizia a mesma coisa de outro jeito. O mundo moderno estava ficando frio, repetitivo, agressivo. E no meio desse barulho industrial havia uma pergunta simples: por que as pessoas se odeiam? Poucas músicas de 84 soam tão humanas, justamente por parecerem tão mecânicas. Essa música não parece começar. Ela parece surgir de uma rua escura. Tem clima de filme noturno. É pop, mas com alma de suspense. A batida é firme, os sintetizadores são sombrios. E a voz de Laura Branigan entra como uma personagem perdida entre desejo e perigo. A música já existia antes, na versão do italiano Raf. Mas com Laura, ela ganhou outra escala. Ficou maior, mais dramática, mais cinematográfica. É uma canção sobre perder o controle quando a noite chega, sobre virar outra pessoa quando a cidade acende. E esse era um tema muito anos 80. A noite como território de liberdade, mas também de risco. Laura não canta como quem está apenas dançando. Ela canta como quem sabe que a madrugada cobra um preço. E talvez por isso Self Control ainda soe tão hipnótica, porque ela não celebra a noite. Ela se rende a ela. Já Out of Touch, de Hall & Oates, mostra outro lado de 84. Aqui a tecnologia não é fria, ela é elegante. Hall & Oates vinham do soul, do R&B, do pop sofisticado. Mas com Out of Touch, eles colocam essa alma dentro de uma estrutura totalmente anos 80. Bateria grande, sintetizadores brilhantes, camadas vocais, produção polida. É como se o soul tivesse atravessado um painel de neon. A música fala de desconexão, de alguém emocionalmente distante. E a produção reforça isso. Tudo soa perfeito, espaçoso, reluzente. Mas existe uma tensão por baixo. Esse era o truque da dupla. Eles faziam músicas extremamente acessíveis, mas cheias de pequenos detalhes. Um groove aqui, uma virada ali. Um refrão que parece simples, mas entra como se já existisse na sua memória. Resumindo, Out of Touch é o som de 2 músicos analógicos tentando dominar um mundo digital. E conseguindo. Essa música tem uma atmosfera estranha, bonita, mais distante, dançante, mais melancólica. O título brinca com a ideia de artistas que não fazem tanto sucesso em casa, mas são grandes no Japão. Só que a canção não soa como piada, ela soa como fuga. É uma música sobre querer estar em outro lugar, talvez outro país, talvez em outra vida. De certa forma, fala de fama, ilusão, vício, distância emocional. Os sintetizadores são frios, quase elegantes demais. A voz parece atravessar uma cidade vazia. E o refrão tem aquele tipo de grandeza europeia que não precisa gritar. Alphaville criou um pop futurista, mas cheio de solidão. É música de aeroporto, hotel, madrugada e vidro molhado de chuva. E o centro dessa música não é uma máquina, é o baixo. Mark King trouxe para o pop uma técnica impressionante de slap bass, rápida, percussiva, cheia de ataque. Mas o mais importante é que ele não usava virtuosismo para afastar o público.
usava para fazer a música dançar. Something About You mistura funk, jazz pop, sofisticação britânica e romantismo adulto. É uma faixa leve, mas extremamente bem tocada. Enquanto muita gente usava tecnologia para simplificar o som, o Level 42 fazia o contrário. Colocava técnica, groove e precisão dentro de uma música pop. Isso dá à canção uma elegância rara. Ela não tenta ser sombria, não tenta ser agressiva. Ela simplesmente flutua, mas flutua, como uma banda tocando muito. Todas essas canções de formas diferentes mostram que 1984 foi um ano de atmosfera, não apenas de melodias. Foi o ano em que o pop aprendeu a soar como cinema, como cidade, como máquina, como memória. Havia tecnologia, sim, mas também havia medo, desejo, solidão, estilo, drama, coragem. 1984 foi o ano em que o pop entrou na noite e, de algum jeito, nunca mais saiu.